A paz do Senhor, meu querido. Vocês que vão nos curtir no YouTube, curtem, compartilhem para que a palavra do Senhor alcance outras vidas. Quero convidar já vocês para que abram suas Bíblias em Números, capítulo 23 e o versículo é o 19. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus hoje tem uma palavra para falar aos nossos corações. E eu me sinto muito honrado como mensageiro do Senhor esta noite. Em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou faria ele e não confirmaria? Amém, meu querido? Esse é um versículo a qual Deus vai falar hoje aos nossos corações. É um versículo que, se nós olharmos um pouco à frente, vai falar as profecias de Balaão. Mas Deus não quer falar a respeito disso, mas sim quer falar das promessas que Ele tem em nossas vidas. Aleluia. E o versículo já começa dizendo, pode sentar aqui. O versículo já começa dizendo que Deus não é homem. E só em saber que Deus não é homem, já traz uma alegria para os nossos corações e já conscientiza nossas almas uma alegria muito grande que sabemos que Deus não é homem. Então Deus não vai tratar da mesma maneira que o homem nos trata. Deus não vai nos enganar da mesma maneira que os homens nos enganam, porque Deus não é homem. E só com isso nós já alegra o nosso espírito, já alegra nossas almas. Porque Deus é um Deus fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido em nossas vidas. Porque Deus não é homem. O homem é mentiroso, o homem é enganador, o homem é limitado. Mas Deus não. Deus, Ele pode tudo e está com todo o controle na palma das suas mãos, porque nunca saiu nada do controle de Deus. Onde criou os céus e a terra com uma só palavra. E aí está eu e você debaixo da palavra do Senhor. E se estamos debaixo de uma palavra, não é de homem, mas é de Deus. Um Deus poderoso, um Deus cuidador, um Deus zeloso. Um Deus ao qual nós temos a plena confiança que Ele não é homem para que minta. E vai cumprir com toda a promessa. E você que acha que está desanimado, que a promessa do Senhor não vai se cumprir na sua vida, hoje o Senhor manda eu te dizer: Ele não é homem para que minta. A palavra do Senhor hoje é para que confie no Senhor. É equivalente ao que você esteja passando, esteja sentindo, mas o Senhor não é homem para que minta. Então o Senhor vai cumprir com todas as promessas a qual Ele tem para a sua e para a minha vida. Precisamos só crer no Deus poderoso ao qual nós servimos. Por isso, você que entrou aqui hoje meio desanimado, atrás de uma resposta para a sua vida, meu querido, o Senhor manda te dizer que Ele não é homem. Ele não vai mentir nem vai retroceder a qual Ele tem para nossas vidas. Então fique em paz, tenha paciência e espere no tempo de Deus que todas as promessas se cumprirão. Porque a palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Então tenha paciência e espere com paciência no Senhor. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo inclui as promessas do Senhor em nossas vidas. As promessas do Senhor não vêm com prazo de validade. Mas também as promessas do Senhor não vêm com data nem hora marcada para que se realize, porque o tempo é de Deus. O tempo não é nosso. O tempo é Deus que faz. E esse tempo é necessário, porque é um tempo onde Deus nos analisa, onde Deus olha se a nossa fé está voltada ou focada na promessa, ou se está focada em quem nos prometeu. Então nós temos que focar naquele que nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Porque Deus não é homem. Deus não está preso na natureza humana. Deus não está limitado, porque Ele não tem a característica de homem. Então Deus, Ele pode fazer tudo. Ele pode realizar tudo. Então todas as promessas de nossa vida, elas se cumprirão. Porque eu creio nisso. Porque Deus, quando fala, a palavra de Deus, ela é lançada, ela não volta vazia. Porque a palavra diz do Senhor que ela vai, ela cumpre o objetivo a qual foi mandado. Então, meu amigo, creio que seguimos um Deus poderoso. E ao ler esse versículo, eu estou agarrado nela de unhas e dentes, porque eu estou debaixo de uma palavra a qual o Senhor me ordenou. E eu estou debaixo dela, e eu estou segura com ela e confiante nela, porque não foi um homem que me disse, não foi um homem que me prometeu, foi um Deus poderoso, a qual nós servimos, e a qual cremos que vai realizar.
E a maior promessa que temos na nossa vida é a promessa de vida eterna. Temos que crer que o crente ele tem que se pegar nela. É uma promessa de vida eterna. Estamos morando na terra, estamos passando um tempo aqui, porque nossa morada não é aqui. Nossa morada vai ser lá em cima, um dia onde Deus nos prometeu que viria nos buscar. Então creia nisso e fique focado, porque o resto é consequência de nossas obediências aqui na terra. Se somos obedientes, a promessa se cumprirá. Agora preste atenção, em que posição nós se encontramos hoje? Na posição de merecedor, que as promessas se cumpram nas nossas vidas? Temos que analisar, porque tem um tempo para nós receber as promessas, mas também temos que estar na posição de merecedor de receber a promessa. A promessa de Deus, precisamos ser obedientes, praticantes, temos a vivência de acordo com a palavra do Senhor, porque senão ela não se cumprirá. Quando vamos para os livros e olhamos a palavra de Deus, vamos ver muitas promessas para se cumprir na vida do povo, e Deus não deixou nenhuma sem se cumprir. Quando olhamos no livro de Salmo, nós vamos ver Deus prometendo a Davi que seria rei de Israel. O profeta Samuel foi lá e elogiou Davi, mas no dia seguinte ele não foi rei de Israel. Mas no dia seguinte ele voltou a fazer o que ele fazia, mas com uma diferença: crendo na palavra a qual ele seria rei. Ele sabia que no devido tempo, no tempo oportuno, seria o tempo de Deus. Ele seria rei de Israel, porque não foi a palavra dita pelo homem, mas sim direto pelo rei dos reis, que é o Criador do céu e da terra. Por isso que da mesma forma que a palavra se cumpriu no Velho Testamento, ele se cumprirá no Novo, porque nós servimos ao mesmo Deus. Ao mesmo Deus que deu a promessa para Davi, é o mesmo Deus que faz a promessa para nós. Então cremos, meu querido, nessa palavra, na promessa de Deus, porque Deus não é homem para que minta. Porque o universo de Deus é diferente do universo do homem. O homem muitas das vezes valoriza o outro homem mediante de algo que ele tenha feito, mas Deus não. O homem julga nós por fora, pela aparência, Deus julga nós por dentro. O mundo e os homens valorizam a mim e a você pelo que nós temos, ou pelo que possuímos, mas Deus não. Você e eu valem para Deus o que somos, o que nós é, mas para o homem não, só valemos o que nós temos. Se você não tem nada, infelizmente automaticamente você não vale nada para o homem, mas para Deus você vale muito. Você vale o preço de sangue, onde Ele comprou por amor diante de nossas falhas, diante dos nossos pecados. Mas isso não influi no pensamento de Deus, isso não altera nada para o que Deus tem para as nossas vidas, porque para Deus nós valemos o que somos. Quando Deus escolheu a mim e a você, Ele sabia das nossas limitações, sabia de nossas falhas, sabia que nós éramos errantes e pecadores, mas isso não altera nada, porque a palavra de Deus diz que Ele é quem sabe o pensamento que tem contra agora. É pensamento de paz e não de causadanos, é pensamento de prosperar. Então, meu querido, creia que Deus é poderoso para realizar nossas promessas, e Ele tem muitas promessas para cumprir nossas vidas através dela. Temos que focar a Deus não nas promessas, que muitas das vezes focamos na promessa e aí a promessa demora, muitas das vezes ela não cumpre, porque achamos que ela tem que se cumprir no nosso tempo. Mas o tempo não é novo. Deus diz que o tempo determinado para todas as coisas, isso inclui as promessas de Deus. Mas temos que ter a paciência de esperar em Deus. O salmista Davi aprendeu isso. Tanto que ele deixou escrito, disse: tenha paciência e espere no Senhor, porque ele diz: bem-aventurado o homem que espera no Senhor, porque esse alcançará uma vitória. E o sem medo é esperar naquele que é fiel para cumprir. O homem é enganador, o homem é falho, o homem é mentiroso, mas Deus não. Deus é fiel. E Ele não pode revogar aquilo que Ele prometeu, porque Deus não mente, Deus não. Então jamais Ele vai retirar aquilo que Ele te prometeu. Aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir, mas no tempo dele. Então permaneça firme, permaneça acreditando na palavra do Senhor, porque Ele não é homem. Esse versículo é um versículo pequeno, mas ele está em uma profundidade muito grande em cada palavra que está escrita. Aonde Deus continua, Ele diz que Ele não é filho do homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Não, Deus jamais vai se arrepender de algo que Ele te prometeu. Aquilo que Ele prometeu, Ele decretou, Ele vai cumprir, Ele não volta atrás. Aleluia!
Deus, se Deus nos escolheu, Ele não vai se arrepender de ter nos escolhido, não. Porque a palavra diz que Ele já tinha nós no pensamento, mesmo no ventre de nossa mãe. Então Ele não vai se arrepender. Ele já escolheu a gente que sabia de todas as nossas falhas. Ele escolheu a gente para ser diferente. Nós somos um povo privilegiado, um povo onde há outro tempo vivia na perdição do pecado e fomos resgatados, fomos comprados, fomos lavados pelo sangue do Senhor para ser diferente, fazer diferença nesse tempo. Aleluia. Nós saímos da treva para ser luz. É tempo de deixar a luz do Espírito Santo de Deus transbordar dentro de nós e brilhar para lá fora. É tempo de sermos a igreja que vai fazer a diferença nessa geração. É tempo de escrevermos a nossa história. É tempo de sermos diferentes. É tempo de termos bom testemunho. É tempo de dizer que somos e ter uma vivência enquadrada na palavra de Deus. Não querer que a palavra de Deus se enquadre a nós, mas nós temos que se enquadrar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem muitas bênçãos, mas também tem ordenança a ser cumprida. Jesus Cristo teve o privilégio de cuidar, de o zelo, de escolher homens cheios do Espírito Santo para que escrevesse cada uma dessas palavras que está aqui, para que eu e você pudesse ter acesso. Ele deixou com menos detalhe para quê? Para que servisse de instruções. Se nós estamos hoje aqui, porque estamos debaixo de uma palavra. Se vivemos, é porque vivemos pela palavra. Então temos que crer nessa palavra, porque se não cremos que essa palavra de Deus é viva e é eficaz, o que é que nós estamos fazendo? Estamos saindo de nossa casa à toa? Estamos vindo para a igreja simplesmente porque achamos que o ambiente é gostoso? Não, nós viemos porque cremos na palavra do Senhor. E acreditamos que tudo que está aqui vai se cumprir. Porque uma coisa é ser prometido, outra coisa é viver da promessa. E hoje eu estou vivendo de promessas. Muitas promessas que já foi dita para mim, foi profetizada há 4 anos atrás, hoje já está se cumprindo. Porque há 4 anos atrás disseram que um dia tu vai estar no púlpito falando da palavra de Deus. E eu dizia, eu? Nunca. E onde é que eu estou hoje? Promessa do Senhor. Aleluia. Onde é que eu estou hoje? Sendo um mensageiro da palavra do Senhor. Foi eu? Não, foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me resgatou. Antes para a sociedade eu não valia nada. Antes para a sociedade só envergonhava tanto a meus pais físicos como meu Pai celestial. Aí por a misericórdia, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele me resgata, traz para cá, me limpa. Não porque eu estou com a veste, que aqui é só por fora, mas a veste mais limpa é a de dentro. É onde a nossa alma está agraciada pelo Espírito Santo de Deus. Aonde cada dia nós oramos e pedimos a Deus que nos transforme, que nos mude, mas nos mude de dentro para fora. Para cada dia nós possamos ser melhor. Para cada dia nós aprendemos a servir a Ele melhor. Porque muitas das vezes não aprendemos nem ser servo ainda. Nós ainda estamos tão longe. Nós vivemos pela graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus. Não porque somos merecedores, porque não somos merecedores de nada. Mas o Senhor, por grande amor ao qual Ele sente por mim e por você, é que estamos aqui. Num dia de segunda-feira, numa noite dessa fria, garoando, saímos de nosso lar com o objetivo, buscar a presença de Deus, para que Ele venha interceder pelo mente querido, por alguém ainda que não serve o Senhor, que não conhece essa graça, não conhece essa virtude, não conhece essa alegria e esse amor ao qual nós já conhecemos. E através da palavra do Senhor nós acreditamos que Deus vai fazer e Deus vai alcançar. E é por isso que saímos de nossa casa para ter um encontro, para ter um agradecimento a Deus, agradecer a Ele por tudo isso a qual nós temos, porque nós não temos nada que não venha de Deus, porque a palavra de Deus diz que sem Ele nada podemos fazer. Então, em nome de Jesus, meu querido, creia, tenha no Espírito Santo de Deus, creia nas promessas, se mantenha firme, não desista, não desanime. Diante das circunstâncias da qual vivemos, diante da luta, não importa o que esteja vendo, mas o que importa é aquele que nos prometeu. Aquele que nos prometeu, Ele disse que cuidaria de nós até a consumação do século. Foi para o Pai para preparar o lugar de onde um dia Ele ia voltar para que a gente esteja lá. Disse que não deixaria obra. Deixou o Espírito Santo de Deus, o qual nos acompanha cada dia. No meio da caminhada vai haver obstáculos? Vai sim. Vai haver muitas barreiras? Sim. Mas também vai haver um Deus poderoso, a qual vai estar na nossa frente. Vai estar guiando, vai estar nos sustentando, vai levar nos fortalecendo para que possamos fazer. Porque aquele mesmo Deus que ordena para que a gente faça algo para Ele, é o mesmo Deus que nos vai dar estratégia para fazer.
É o mesmo Deus que vai executar. Muitas das vezes nós recuamos diante daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E Deus coloca, tudo que Ele coloca na nossa mão é um talento. Nós teremos que usar, porque se nós guardarmos Ele, um dia Ele vamos ser cobrado, porque um dia Ele vai cobrar. Ele vai cobrar aquilo que nos deu. E o talento que Ele nos deu foi a palavra. Nós estamos com a palavra de Deus, somos conhecedores da palavra de Deus. Está faltando nós sermos praticantes, irmão. Temos que ser praticantes, porque a palavra de Deus fala em Tiago que nós não temos que ser ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. Para que através da palavra do Senhor nós possamos fazer o que aqueles discípulos começaram lá atrás. Fizeram o ID, mas agora chegou o nosso tempo. Agora é nós que dá continuidade. Agora é nós que vamos falar e nós é que vamos levar esse evangelho às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Porque para isso fomos chamados. Jesus nos chamou das trevas, trouxe para a tua maravilhosa luz com um único só propósito, para proclamar a grandeza do evangelho, a grandeza e a virtude daquele que nos convocou. Quem convocou foi Jesus. Então nós vamos proclamar Ele. Os feitos após Ele fazem em nossas vidas. Essa vai ser a maior pregação, vai ser nossa vivência, nossa atitude, nosso comportamento diante de Deus. Será que as minhas atitudes e as suas atitudes, o seu comportamento está agradando a Deus? Estamos agradando a Ele? Porque se estamos agradando a Ele, meu querido, fique em paz, porque Deus está liberando promessa na sua vida. Se você está na posição de merecedor, meu querido, Deus está liberando promessa para mim e para você hoje, nesta noite. Porque Ele não é homem para que minta, meu querido, nem também filho do homem para que se arrependa. Diz os historiadores que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento existe mais de 8.000 promessas, 5.000 no Velho e 3.000 no Novo Testamento. Então tem muitas promessas para nós sermos recebidos em nossas vidas, muitas promessas para ser realizadas através de nossa vida, para que eles possamos, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo será concedido. Mas se nós amamos, se nós cumprirmos, se nós obedecermos a tua palavra, para que o Pai seja glorificado no Filho, então, meu querido, fique firme, não desanime, não desista. A caminhada é longa, mas nunca estaremos sozinhos. Temos o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Para cada dia Ele nos renova, cada dia Ele nos anima. No meio da caminhada, a palavra de Deus diz que a nossa tribulação é leve. Se ela é leve, nós aguentamos. E Ele fala também que é momentâneo. Então, se ela é momentânea, ela é passageira. Da mesma forma que a alegria vem e passa, a tristeza vai vir, mas ela vai passar também. Então, meu querido, permaneça firme, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Quando lemos no livro de Josué, nós vamos ver Deus dizendo para Josué que está entregando a cidade de Jericó. Mas se Deus já disse que tinha entregado, mas não aconteceu dessa forma. Ele ordena que ele arrudeie a cidade de Jericó 7 vezes. Aí ele diz, mas Deus não já tinha prometido que estava entregando? Sim. Mas ele fez isso para testar a perseverança do povo, para saber se o povo estava firme, se o povo estava perseverante naquilo que ele estava ordenando, para ver se o povo ia cumprir a ordenança e estava crendo naquilo que prometeu, ou se só estava crendo na promessa. Bem assim é eu e você. Deus tira um tempo para trazer e conceder a promessa nas nossas vidas, para que ela venha se realizar. Ele está lá em cima analisando, está olhando o nosso comportamento, está olhando a quem nós estamos crendo, se é só na promessa ou se é em quem nos prometeu. Porque nós temos que focar nossa mente, nossa fé é de quem nos prometeu. Porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Porque ele diz nessa noite que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu querido, fique teu pensamento naquele que te prometeu, porque ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, não desista, seja perseverante, porque a nossa vitória não está no meio, nem no começo, ela vai estar no fim. E o fim é garantido, porque Deus disse que a vitória quem garante é Ele. Quem garante é o Todo-Poderoso, é o Deus que criou os céus e a terra, é o general do general, é aquele que nunca perdeu uma guerra, é aquele que é estrategista de fazer o impossível, que a palavra diz que
aquilo que é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Então, se você tem alguma promessa que está lá, fica a sua fé no poderoso lá em cima, meu querido, crendo em todas as promessas de Deus, porque elas serão cumpridas e elas serão realizadas. E você ainda vai subir aqui para contar os testemunhos das suas promessas. Porque eu creio em quem eu estou seguindo. Eu creio nesse Deus poderoso que um dia estaremos lá, a igreja do Senhor, lá em cima dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor de José. E valeu a pena, Senhor, passar tudo que eu passei lá, Pai. Tudo que eu passei, todo o sofrimento, toda a luta valeu a pena, para estar aqui diante da Tua presença, diante da glória, diante do trono, Senhor. Oh, louvado seja o nome de Deus. Alabando Ele, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu creio, meu querido, que Deus é fiel para cumprir. E aí o versículo continua, meu querido. Aí ele continua aqui: Filho do homem, para que nos arrependa, porventura diria ele e não falaria, ou falaria ele e não confirmaria. Meu querido, Deus, esse Deus é poderoso, esse Deus, Ele não mente, Ele não tem como voltar atrás. Deus, Ele vai cumprir, porque Deus não retira a tua palavra. Quando nós vamos em Salmo 89, capítulo 33, olha o que diz a palavra do Senhor: jamais retirarei dele a minha bondade, dele desmentirei a minha fidelidade. Ah, meu querido, esse Deus é poderoso demais. Tão grande é o poder dele. Quando nós damos uma voltinha em Romanos capítulo 3, versículo 14, nós vamos escutar a palavra do Senhor dizendo assim: ó, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem, segundo está escrito, para que seja justificado na tua palavra e venha a vencer quando formos julgados. Oh, louvado seja Deus. Esse Deus é maravilhoso. Quando nós chegamos no Isaías, nos profetas Isaías, aí está escrito assim, ó: assim será a palavra do Senhor, que sai da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz, a prosperará naquilo para que foi designado. Meu querido, a palavra do Senhor foi dita, Ele bateu o martelo, se Ele te falou, Ele assinou embaixo, meu querido. Não tem homem, não tem capeta, não tem inferno que vem impedir o agir de Deus na tua vida. Agir de Deus, quem é que impedirá, meu querido? Não tem quem impedirá, meu querido. Aquele que tem a marca da promessa do Senhor, meu querido, esse aí está debaixo da proteção do poderoso. Aquele que ninguém toca, é a menininha dos olhos de Deus, meu querido. Ninguém vai arranhar, não, ninguém vai nem triscar, porque tem uma mão potente e poderosa. Então, meu querido, creia na palavra do Senhor, porque ela vai se cumprir. E eu creio que todas as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida, no nome de Jesus. Por isso, se mantenha firme. Não deixe que a fé venha esfriar nos nossos corações, mas que a chama da fé venha estar sempre presente e acesa em nossas vidas, para que possamos a cada dia lutar e vencer os nossos obstáculos da nossa luta diária, porque a nossa luta diária é só Deus para nos sustentar, porque a tribulação vem, mas Deus está ali para nos guiar, nos proteger e nos sustentar até o fim. Então, meu querido, acredita na palavra do Senhor, fique com essa palavra, e que Deus venha abençoar nossas vidas, e que a cada dia vamos crer que o Senhor é fiel para cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E dizendo Ele, quem vai impedir dele agir em nossas vidas? Não, meu querido, não tem ninguém mais poderoso do que Deus. E esse é o Deus que se vive. Então fique com essa palavra, que essa palavra fique no seu coração, e que você possa meditar nela dia e noite, para que em tudo que você venha fazer seja próspero, e que seja bem-aventurado em tudo que você fizer, crendo naquele que é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.